você está lendo no momento? Eu tô lendo O Lado Bom da Vida. É impresso ou digital? Impresso. Você prefere o impresso por quê? Porque eu acho que é legal ter o contato físico com um livro. Eu leio um livro que se chama Autobiografia de um Yogi. É impresso ou digital? É impresso. Por quê? Prefiro impresso até por uma questão de que já trabalho no digital o dia todo. Eu tô lendo, tem A Menina Submersa, se eu não me engano. Tem Coração, Cabeça, Estômago. Tem vários. Impresso só, não gosto. Por quê? Não gosto. Acho que livro é impresso mesmo, no papelzinho, com cheirinho de livro. Eu tô lendo O Cemitério, de Stephen King. Você prefere impresso ou digital? Eu prefiro digital, Por quê? porque eu acho que é eu acho que é mais fácil a leitura, eu acho que é mais prático. Como acabamos de ver, hoje os leitores estão divididos entre o tradicional livro de papel e o digital. Qual é o reflexo disso para a leitura e para o mercado de livros? É o que vamos discutir no programa Diálogos de hoje. E para conversar com a gente aqui está a professora da Faculdade de Letras da PUC Campinas, Ana Cláudia Fidelis. Muito obrigado pela presença, professora. Obrigada pelo convite. E você, professora, você prefere ler no digital ou ler no papel? Eu prefiro ler no papel, sempre. Eu demorei muito para aderir ao digital, acho que a questão da percepção física com o livro é muito legal. Mas eu sou casada com um engenheiro e durante muito tempo ele ficou tentando me convencer. E aí ele comprou o meu primeiro Kindle. E aí foi muito interessante, porque para me convencer ele colocou toda a obra do Machado de Assis dentro do Kindle. E a partir daí então eu me apaixonei por essa leitura nesse suporte. Embora eu acho que sejam duas leituras bem diferentes. Então eu entendo as pessoas que não gostem do digital, né? Mas eu acho que é interessante. Assim, eu agora gosto, leio bastante no digital, bem mais do que nos livros físicos. Isabela, vamos ver agora uma reportagem sobre o crescimento da leitura digital, não é mesmo? Exatamente, Bruno. A repórter Paula Mariani mostra essas novas possibilidades de leitura. Vamos acompanhar. Leitura, portabilidade e tecnologia. Os livros saíram das estantes e agora estão também nas plataformas digitais. O e-book é um exemplo. Termo em inglês que significa livro digital, funciona como uma versão eletrônica do livro, que pode ter uma versão física ou lançado somente na internet. Isso é uma facilidade muito grande. Além disso, às vezes tem obras que demoram para chegar até a sua casa se você compra pela internet, ou mesmo se você vai atrás na livraria, não encontra o livro. Isso, os livros, os e-books, eles têm a facilidade, está ali naquele momento. Então, é muito mais prático. É essa praticidade que atraiu o engenheiro. Mesmo com 72 anos, ele é um amante da tecnologia. Desde o início, acompanha o avanço dos aplicativos de leitura digital. Isso dá mais mobilidade para você de ter livro. Então, quando a gente, por exemplo, vou no médico, tem que esperar aí 30 minutos, 40 minutos no médico, eu levo o meu tablet no bolso, né, com mais de 30 livros que eu tenho aí. Então, eu fico esperando, lendo. Olha que facilidade! Com alguns cliques, é possível ler uma obra inteira de Graciliano Ramos, por exemplo. Entre as formas de leitura na tela, os PDFs são os mais famosos e estão nos computadores, celulares ou tablets. Também existem leitores digitais, como o Kobo, o Leve e o Kindle. De acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o mercado editorial brasileiro faturou, em 2015, mais de 20 milhões com vendas de livros digitais. Apesar do faturamento, quase 90% dos leitores tiveram acesso a conteúdo de forma gratuita. Ainda assim, mais de 10 mil livros digitais são vendidos diariamente no país. Para mim é a grande resistência ainda no mercado editorial. As editoras elas têm muito medo de colocar os seus livros digitalmente e de que isso vá desencadear uma falha nesse processo em que é feito, esses livros são feitos dessa forma há anos, há séculos. Vivemos um período de transição do mundo analógico para o digital. Muitos acompanham essa trajetória desde que começaram a ler. Esse cientista da computação é um deles. Pela comodidade e espaço que o e-book proporciona, se tornou adepto ao meio. Eu prefiro mais o leitor.
por conta do leitor ele ter uma tecnologia que parece papel. Então, cansa menos a vista na hora de ler, é mais tranquilo de ler do que no computador, por exemplo. Uma das principais vantagens do livro digital é que ele pode ser lido tanto em notebook quanto em leitores específicos para isso. A diferença também está no preço. O livro digital pode ser até 40% mais barato que o livro físico. A tecnologia, ela realmente tem ajudado muito, tanto no volume de leitores, quanto no volume de publicações. Por quê? Porque é um meio muito mais acessível, muito mais economicamente, muito mais viável do que o meio físico através de editoras, no mercado convencional. Não dá para negar que os livros digitais estão conquistando seu espaço. O uso das plataformas cresce a cada ano. Portanto, para substituir de vez os livros físicos, ainda há muitos leitores a convencer. Eu acho que tem livros que devem ser lidos em papel, tá? É a arte do livro. Se o livro é muito importante, eu acabo tendo uma cópia física também. O tamanho da Bíblia, ele pesa uns 2 quilos, mais ou menos, tá? Essa Bíblia toda eu tenho ela aqui. Professora, para você, a leitura no livro digital, ela tem o mesmo efeito da leitura no papel? Não, eu acho que são experiências bem diferentes. Embora o texto seja o mesmo, as experiências são bem diferentes por causa da questão do suporte, né? Então a gente tem vários teóricos na área de leitura que falam sobre isso, né? Sobre a história do livro, sobre a história da leitura, né? Então as experiências de fruição, vamos dizer assim, do prazer da leitura, elas são diferentes. Então, embora o texto seja o mesmo, há certos livros de ilustração, por exemplo, livros infantis, ou que tenham um rebuscamento editorial muito grande, mesmo que você tenha o acesso ao texto, a experiência ela vai ser diferente. Professora, a maioria dos livros digitais lidos foram baixados gratuitamente. Você acredita que esse formato pode democratizar a leitura? Eu acho que é possível a democratização da leitura, até porque no país ainda é muito caro. O livro ele é um objeto muito caro, né? Então, desde o século XIX, o modo como o livro foi inserido na nossa cultura letrada, ele não é um bem cultural de fácil acesso, né? E o mercado editorial no Brasil também proporciona um encarecimento, vamos dizer assim, do livro. Então, acho que sim, que isso permite que pessoas cujo acesso aos livros seria mais difícil, eles vão ter acesso a esses livros, sem dúvida. Já que estamos falando em leitura, a nossa próxima reportagem vai falar um pouco das novas preferências dos brasileiros. Não é mesmo, Isabela? Isso mesmo, Bruno. A repórter Amanda Xavier mostra quais os livros estão em alta na estante de alguns leitores. Confira. Pequenos, grandes, da ficção à autoajuda. Cada vez mais os livros estão inseridos na rotina dos brasileiros. Segundo pesquisa, 56% dos entrevistados já leram ao menos um livro em 2015 e 67% dos jovens entre 18 e 24 anos são considerados leitores, ou seja, lê pelo menos um livro por ano. Esta estudante, apesar da correria na faculdade, lê pelo menos um livro por mês. Além disso, entre um livro e outro, Jéssica conserva um velho hábito. É uma frequentadora assídua desta biblioteca. As vantagens, primeiro porque você não paga nada, e a segunda é porque além de você deixar seu livro ou pegar um outro livro, você conhece outros livros. E geralmente são livros que você não encontra mais nas livrarias ou em sebos. Isso é bem interessante. Apesar da grande quantidade de canais de vendas virtuais e físicos, a biblioteca continua sendo uma opção para o leitor. Aqui, por exemplo, na biblioteca Ernesto Manuel Zinck, são emprestados em média 11 mil livros todos os anos. Os brasileiros estão lendo mais. Resta saber o que eles estão buscando. A Jéssica, que já mostramos, gosta de fantasia. Já essa fotógrafa, que prefere ficção científica, depois de um acidente doméstico, começou a olhar os livros digitais com outros olhos. Comecei a ler e eu comecei a gostar. Eu achei sensacional, porque ele era pequenininho, né, levinho. E eu vi que a iluminação você controla, o tamanho da letra você controla. Achei super fácil de ler. Pode colocar quantos livros você quiser dentro dele, cabe muitos. Além dessas vantagens, Raquel também destaca o preço entre a opção física e digital.
E nós estamos aqui numa livraria para provar que ainda existem leitores do tipo tradicional, aqueles que gostam de ter em mão os livros físicos, sentir seu peso, sentir o contato com as páginas e até mesmo os mais apaixonados sentir o cheirinho do papel. Na verdade, Ana? Sim, eu gosto de cheirar os livros, é uma mania minha e também gosto bastante de colecionar eles. Ana está à procura de um novo emprego e mesmo com as dificuldades do dia a dia, não abre mão de uma boa fantasia. Os autores é a J.K. Rowling, adoro Harry Potter, foi a primeira saga que eu li. Gosto do John Green, do Nicholas Sparks, aí tem muitos. A lista dos 10 mais lidos no Brasil começa com Augusto Cury com Autoajuda, Jorge João Ferreira Almeida com a Bíblia e Allan Kardec com os livros espíritas, além de Zíbia Gasparetto, Padre Marcelo Rossi, estão entre as edições religiosas. E ainda Cristiane Cardoso, um misto de religião e autoajuda. John Green e Kéfera aparecem na lista como representante dos vloggers e da literatura jovem. A seguir, Paulo Coelho, que está à frente de Machado de Assis, o último da lista. Para a professora de literatura, essa lista é reflexo de um leitor autônomo e imediatista. Eu acho que isso daqui revela muito bem o nosso país. Revela muito bem as condições sociais, econômicas, educacionais que a gente tem no Brasil. Como mostramos entre os 10 mais, está uma representante dos youtubers. Eles são os novos queridinhos das editoras brasileiras. Vendem milhares de livros todos os meses. Os youtubers, além de colecionar inscritos, estão colecionando leitores. Entre um clique e outro, Maria Carolina ainda encontra tempo para acompanhar seus youtubers favoritos, também em livros de papel. Para estudante, os ídolos digitais nunca estiveram tão perto. Eles me interessam, entendeu? E falar sobre a vida deles me interessa mais ainda. Nós acompanhamos a Carolina no lançamento de Olá, Meninas e Meninos. Com quase 3 milhões de inscritos no YouTube, Tassiele Alcoleia está rodando o Brasil para lançar o livro. A youtuber se sente grata por ser uma influenciadora digital, mas acredita que a leitura ainda é essencial. Porque como é uma coisa nova, o YouTube, a maioria dos jovens estão indo direto para ele. Então elas estão deixando um pouco de lado os livros. E não é legal, é uma coisa tão importante para a gente. Então poder trazer essa garotada que é tão nova de volta, isso é muito bom, fico feliz. Professor, o que você acha dessa lista que indica apenas um escritor da literatura brasileira tradicional e entre os últimos colocados? Eu acho que não me surpreende tanto, né? Eu acho que a literatura, como um campo de estudo, ela é muito ampla, né? E os cânones, os clássicos, né, os chamados clássicos, Machado de Assis, José de Alencar, todos esses que nos vêm à lembrança, eles são uma parte desse sistema, né? Então isso não me chama tanta atenção. Me chama a atenção o tipo de leitura que os leitores fazem, né? Então, uma leitura religiosa, é como se os leitores no Brasil lessem muito, mas não lessem exatamente aquilo que a escola prevê como uma leitura possível. Professora, você acredita que os livros de youtubers, mesmo sendo uma leitura mais de entretenimento, pode ajudar na formação de um jovem leitor? Essa é uma discussão complexa. Então a gente tem várias pessoas que acreditam que sim, né? Que essa leitura de mercado, vamos dizer assim, né? Com uma linguagem facilitada, ela permitiria que os leitores fossem para livros mais densos, né? Isso é uma possibilidade. Há vários teóricos que defendem isso. Por um outro lado, é possível que as pessoas se sintam tão confortáveis nesse tipo de linguagem que elas não se permitam novos desafios. Os estudos ainda são muito incipientes para a gente afirmar que alguém que leia Kéfera vai chegar a Machado de Assis, né? Ou o inverso, né? Um leitor de Machado de Assis que um dia chegue Estou pegando esses dois porque na lista de vocês é o sintomático, vamos dizer assim, né? Um leitor de Kéfera chegar a Machado ou o inverso e saborear, né, como dois pratos muito diferentes, né? Acho que é possível que sim, mas acho que é mais difícil, né? Eu acredito que seja mais difícil. O livro digital está crescendo, mas ao mesmo tempo o mercado do livro tradicional tenta reagir. Não é mesmo, Isabela? Com certeza, Bruno. A repórter Heloísa Meirelles foi conferir de perto essa reação. Acompanhe agora na reportagem.
Se a criatividade é a alma do negócio, quem trabalha com venda ou locação de livros está fazendo certo. Das livrarias, evento com autores novos e serviços de lanchonete. O atendimento personalizado é a marca dessa locadora. Tem até entrega de livro em casa. E a estratégia de um sebo, a revitalização de livros, vender vinis e investir no mercado virtual. É nesse lugar que acontece o diferencial desse sebo no centro de Campinas. Aqui acontece o cadastramento online dos livros no site Estante Virtual e também a restauração de CDs e livros, que faz com que até o livro mais antigo possa ser reaproveitado. Segundo pesquisa feita em 2015 pelo Ibope, 15% dos entrevistados preferem comprar livros pela internet do que em lojas físicas. Esse crescimento gradual de compras online vem deixando os donos de livraria de cabelo em pé. Elson, dono de uma pequena livraria em Barão Geraldo, conta que foi preciso se adaptar aos novos rumos do mercado. Sendo o nosso objetivo a livraria e tendo essa visão de que ela não seria sustentável, nós decidimos incluir também, incrementar a parte da cafeteria, a parte das bebidas, do salgado, para realmente manter a livraria funcionando. Já nos sebos, a troca dos livros físicos pelos digitais tem feito a alegria de muitos proprietários. É o caso deste sebo no centro de Campinas. O livro digital fez com que o pessoal começasse a disponibilizar os livros físicos. Para nós que a gente comercializa livro, foi excelente, porque o nosso acervo foi aumentando, sabe? E dessa forma a gente foi enriquecendo mais o nosso acervo. E o acervo ao qual o Luiz se refere não é mais composto só por livros. Ele está investindo também em CDs e até mesmo vinis. O sucesso do sebo está na diversificação. Se você observar por uma ótica comercial, é uma estratégia. Outra estratégia dos sebos em geral é a venda online. Livros de todo o Brasil podem ser encontrados no site Estante Virtual, que concentra quase 2.500 sebos e possui mais de 16 milhões de livros disponíveis para compra. Sabe, está caminhando. A passos lentos, mas está caminhando. Saindo diretamente dos sebos das ruas do centro de Campinas para as livrarias do shopping, a situação é diferente. De acordo com pesquisa divulgada pela Nielsen em parceria com o Painel de Livros do Brasil, a venda de livros aumentou em 15%, junto com o número de livros que aumentou em 14%. Para enfrentar essa crise, as livrarias têm feito de tudo para conquistar a atenção de sua clientela. Nós estamos investindo muito em eventos, fazemos em torno de 15 a 20 eventos e todo mês trazemos pelo menos um de ponta, um autor de ponta, ou um youtuber, ou um padre, alguém muito famoso. Isso traz o pessoal para a loja. Alheia a todo esse mercado competitivo, há pessoas que veem na simplicidade, amizade e boas ideias uma abertura para levar boas histórias aos amantes dos livros de papel. Paula Rochetti, muito antes da invasão do mercado digital, saiu na frente de todos com uma ideia, no mínimo, original. Ela é proprietária de uma locadora de livros no Cambuí, em Campinas, há 22 anos. Para mim, a sensação que eu tenho quando eu venho para cá é uma coisa meio... chega na Disney. Sabe, eu já chego, eu sei que eu tenho que abraçar a Paula, porque é uma necessidade que eu tenho. Mas o meu olhar se perde. Não sei se você está notando, mas ele ainda está se perdendo aqui pelas capas dos livros. Porque para mim aqui é uma diversão. Aqui é onde eu venho buscar aquilo que eu preciso. Para fazer parte da rede de clientes da locadora, não precisa de muito. Somente R$ 48,00 por mês e você pode ler até 2 livros por semana. E o melhor, a locadora proporciona o delivery para qualquer região de Campinas. Tem gente que vai buscar o que precisa no supermercado, tem gente que vai buscar o que precisa na balada. Venho aqui para buscar o que eu preciso, que é livro. E no meio do caminho de cada leitor, tem uma vida para ser lida, uma história a ser contada e um abraço a ser sentido. Em sua visão, professora, essas estratégias mostradas na reportagem, elas serão suficientes para manter o mercado dos livros físicos ou a mudança é inerente? Eu acho que os livros físicos não vão acabar. Eu acho que no final da década de 90, início dos anos 2000, quando começou toda essa onda tecnológica, etc., todas as pessoas que estudavam livro no mundo começaram a ficar muito arrepiados e preocupados com a morte do livro físico. Acho que isso não vai acontecer, acho que já está provado que não, inclusive porque os leitores percebem essa diferença entre as experiências de leitura. Mas eu acho que essas estratégias todas, elas são efetivas para manter a fidelidade, vamos dizer assim, do leitor em relação ao livro físico. Acho que as editoras, elas também estão muito preocupadas com isso.
As edições de bolso, por exemplo, que são edições mais fáceis das pessoas adquirirem, porque sempre são muito mais baratas, hoje elas estão muito mais bonitas esteticamente, né? Então você tem a LPM, a Companhia das Letras, a Penguin, muito preocupadas assim, com a estética do livro, mas um livro que seja acessível. Então acho que essas estratégias tendem a fazer a fidelização. Mas eu acho que o próprio leitor percebe essa diferença, né? Embora a questão do virtual seja muito interessante, né? Essa possibilidade com um clique você ter o livro, etc. Mas eu acho que as estratégias elas são eficientes, mas o leitor também percebe a diferença entre as experiências, né? Então, eu acho que o livro físico não morre. Embora a gente já tenha anunciado a morte dele em vários momentos, eu acho que ele não morre. A partir do que foi visto na reportagem, conversamos com o sócio da editora Setembro, Jaime Pacheco, sobre o mercado de livros. Confira. Senhor Jaime, os livros físicos eles vêm tendo uma queda no mercado. Como o senhor acha que eles vão reagir? Só entrando nos e-books ou continuando nos livros físicos? Não, primeiro eu acho que o livro não vem tendo uma queda no mercado. Existe um pouco de redução de vendas pela situação atual do mercado brasileiro, mas mesmo assim os livros continuam com relativo aumento. A questão dos livros digitais também não ameaçam de forma nenhuma no mercado brasileiro os livros tradicionais, os livros impressos, porque na verdade eles representam no Brasil de 3 a 4% da produção de livros. E se nós imaginarmos em outros países onde o mercado é mais expressivo para o e-book, como nos Estados Unidos, tem havido uma queda na demanda pelos livros digitais em relação aos livros tradicionais, que são os livros impressos. E em relação ao seu público, que mexe mais com público acadêmico, profissional, você acha que eles aderiram a essa ideia de livro digital ou não? Eles ainda continuam com o livro físico? Não, eles continuam com o livro físico. A editora não tem todos os títulos transformados em e-book ou livro digital. Mas os poucos que nós temos, alguns deles nós não vendemos nenhum. Em relação ao custo, o livro digital é bem parecido com o custo do livro físico. Qual o senhor acha que é a razão para isso tudo? Eu, pessoalmente, como editor, acho que a razão para isso é uma estratégia de mercado das empresas brasileiras. Estou falando das empresas, das editoras brasileiras, não internacionais. Porque o custo do livro digital ele deveria ser muito baixo em relação ao livro impresso. No entanto, quando você entra numa livraria ou então entra num site procurando um livro, você vai ver que o preço do livro digital é quase igual ao preço do livro físico. Então, eu atribuo isso, vamos dizer, a um desejo dos produtores a não desmerecer o seu trabalho, não desmerecer o seu mercado. Muito obrigada, seu Jaime. Com vocês no estúdio. Como nós vimos na entrevista, ainda há uma certa relutância dos acadêmicos em usar os e-books. O que você acha disso, professora? Acho que tem dois fatores, né? Um, que o mercado dos livros digitais está muito mais preso à literatura de ficção, vamos dizer assim, né? E então o catálogo de livros acadêmicos no formato digital, ele é menor, né? Além disso, a gente tem que considerar a questão do perfil de leitor, né? Então, diferentemente dos jovens leitores que já nasceram imersos nesse mundo tecnológico, a grande maioria dos professores universitários, a não ser os mais jovens, foram formados por uma outra escola, né? Então, essa passagem para o livro digital, ela não é tão simples, a não ser para aqueles professores que já tenham um perfil, né, de maior acessibilidade, vamos dizer assim, aos meios digitais. Então, acho que são dois os fatores. Um, a formação mesmo nossa como leitor, né, a nossa formação como leitor e o nosso hábito de leitura, e outro, o próprio acesso, né? Que eu acho que os livros, o catálogo, vamos dizer assim, oferecido pelas editoras no formato digital, ele é muito mais de ficção, poesia, etc., do que acadêmico, né? Então, acho que esses dois fatores contribuem ainda para a nossa resistência, né? Sobretudo o primeiro.
O livro digital está em crescimento, mas você acha que ele pode superar as vendas e a aderência do público com o livro físico? Eu acho que essa pergunta ela é difícil de ser respondida, mas eu acredito que não. Eu ainda acredito que o livro físico, né, ele continua superando o livro digital. Então eu não vejo esse crescimento. Eu acho que teve um crescimento exponencial. Eu acho que agora esse crescimento está entrando numa fase de equilíbrio, né? Houve uma retração da busca pelo livro físico. Eu acho que agora o livro físico está voltando com uma força total. Eu vejo, por exemplo, entre os jovens, um apreço muito maior pelo livro físico do que pelo livro digital. E deveria ser exatamente o contrário, né? Então eu acho que esses dois modos vão conviver, né? Não vão conviver harmonicamente, mas eles vão conviver, e eu acredito que o livro físico ainda vai ser a opção mais procurada pelos leitores. O gosto pela leitura está presente em ótimos filmes. Vamos ver. Matilda é um filme de comédia dirigido por Danny DeVito, baseado no livro de mesmo nome. Matilda é uma garota muito inteligente e amante da leitura. Os pais, porém, não reconhecem suas qualidades e colocam a garota em uma escola dirigida por uma diretora cruel. A salvação é a professora Rony, que entende a genialidade da Matilda e a ajuda em todos os momentos. É através do amor à leitura que a menina descobre seus superpoderes. Baseado na obra de mesmo nome, A Menina que Roubava Livros é um filme que conta a trama vivida por uma garota que sobrevive através dos livros que rouba. A história se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Com a ajuda do pai adotivo, ela aprende a ler e compartilhar os livros com os amigos, incluindo o homem judeu que vive clandestinamente em sua casa. O filme foi lançado em 2014 e é dirigido por Brian Percival. Sociedade dos Poetas Mortos é um filme de Peter Weir que conta a história de um professor de poesia que dá aula em uma escola preparatória para jovens. Com talento e sabedoria, o professor Keating inspira os alunos a correrem atrás de suas metas com o objetivo de tornar suas vidas extraordinárias. O filme ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original em 1990. Baseado em fatos reais, Escritores da Liberdade aborda de maneira comovente os desafios da educação e da desigualdade social. Em um cenário corrompido pela violência e preconceito, uma professora tenta combater um sistema educacional deficiente, lutando para que a escola faça diferença na vida dos estudantes. E você, professora, você tem alguma recomendação de filmes que tiveram os livros como inspiração? Tem um filme que eu acho fantástico que chama Encontrando Forrest, que conta a história de um garoto negro e que entra num apartamento para fazer um roubo e ele se depara com um escritor e a partir dali eles vivem toda uma relação entre mestre e tutor. É um livro belíssimo, é um filme, desculpa, belíssimo que fala sobre livros, né? Antes de encerrarmos o programa, confira nossa agenda literária. A Biblioteca Municipal Ernesto Manuel Zinck realiza todo o primeiro sábado do mês o Sarau Literário, o encontro de leitores, poetas e escritores independentes de Campinas. O próximo encontro do grupo será no dia 2 de dezembro, às 10 horas. A biblioteca fica na Avenida Benjamin Constant, número 1633, ao lado da Prefeitura. No dia 4 de dezembro, a partir das 10 horas, o Sesc Campinas realiza em parceria com o Estúdio Cosmo a oficina Cuspideiras de Tirinhas. A oficina é voltada para o público infantil e tem como objetivo incentivar a criação de histórias em quadrinhos. O Sesc Campinas fica na rua Dom José I, número 270, Bonfim. A entrada é gratuita. No dia 17 de dezembro, às 4 horas da tarde, a autora Fernanda Gaioto Machado realiza na Livraria Cultura do Shopping Guatemi a sessão de autógrafos do seu livro Quem é Deus? Ele sempre existiu? O Shopping Guatemi
fica na Avenida Iguatemi, número 777, na Vila Brandina. No programa de hoje, vimos que o livro tem se ajustado e se readequado às adversidades que ele encontra em seu caminho. No programa de hoje, nós conversamos com a professora da Faculdade de Letras da PUC Campinas, Ana Cláudia Fidelis. Obrigada, professora, pela sua presença. Obrigada pelo convite, gente. Foi um prazer. Muito obrigada a você também que nos acompanhou no programa de hoje. Muito obrigado e até a próxima.